Boa noite. Todos nós que estamos aqui presentes, também aqueles amigos que nos escutam pela TV Mansão do Caminho. Vamos começar primeiro, como o Mário nos pediu, explicando o seguinte, né? O que aconteceu é que quando a gente tira um catéter duplo J, às vezes aquilo gera alguma possibilidade de infecção, né? Então, realmente, do ponto de vista do câncer, do tumor, já foram feitas a ressonância mostrou realmente a remissão, e também foi feita uma citoscopia. O que é uma citoscopia? É uma endoscopia, só que ao invés da endoscopia a gente vê o estômago, né? A citoscopia nós vemos a bexiga, e na citoscopia também mostrou que não tem nenhum tumor. Então, do ponto de vista do mais preocupante, que é realmente o câncer, a gente tem bons resultados. Agora, esse catéter duplo J é porque o tumor obstrui, assim como um cálculo renal pode obstruir, assim como a próstata pode obstruir, e aí você tem que colocar um catéter para desobstruir a bexiga. Então é importante, é necessário, mas também aquele catéter não deixa de ser um corpo estranho dentro do corpo, e quando fica muito tempo, né, facilita ali o que a gente chama assim, um meio de cultura de bactérias. E quando você vai tirar, sempre causa ali uma fricção, um arranhão, além de carregar bactérias e facilitar as infecções. Então, infelizmente, os tratamentos da nossa área médica são assim, eles ajudam por um lado, mas por outros trazem efeitos colaterais. Quando você tem ali 70 anos, está na flor da idade, né, Mário? Mas quando tem 98, quase, nós temos aí 97 e quase 98 do tio Divaldo. Então, tudo fica um pouco mais intenso. E uma infecção urinária, que é o que ele está, a gente pensa, mas infecção urinária, você faz antibiótico em casa, mas no idoso, especialmente na idade dele, isso pode gerar alterações sistêmicas como um todo, especialmente alguém que já vem numa recuperação, numa convalescência em relação ao tratamento do câncer. Então, você tem que internar para hidratar, né? Mas o rim está normal, a ultrassonografia que foi feita está normal. E eu também queria destacar, assim, como uma pessoa, um observador oculto, né, o zelo que a equipe médica tem e esses familiares aqui da mansão, né, tanto a tia Geró, o Otaviano, a Carminha, como todos os outros familiares, que são familiares da alma, né, impressionante como eles cuidam e se dedicam, né, para a recuperação do nosso tio Divaldo. E o que aconteceu é isso, né? Está com um quadro de infecção, é um idoso, a infecção é mais por causa disso. Essas informações a gente compartilha com a equipe médica, mas assim, para um médico, comparando como a gente viu o tio Divaldo, né? Eu não estava aqui no sábado, mas eu vi pelo YouTube, pela TV da Mansão. É realmente impressionante o que vocês visualizaram aqui na palestra, porque realmente é quase um fenômeno medianímico, né? Anímico porque a potência do próprio Divaldo, né, da alma dele, e mediúnico pela ajuda, né? Então ele está bem melhor do que a gente já viu quando estava no estágio do tratamento do câncer. Mas uma infecção urinária no idoso traz uma repercussão, especialmente a desidratação. Então é referente a isso o boletim médico, digamos assim, com um termo mais especializado, certo? Agora, acaba que a nossa palestra de hoje vai ter essas duas coisas, né? Primeira notícia é um pouco tensa, de certa sombra de dúvida, é um pouco tensa, e uma outra notícia um tanto quanto boa, né? Que é o que o Mário colocou. Nós gerenciamos o Centro de Saúde Mental Joana de Ângeles. Eu sou gerente médico voluntário, né? Como todos a equipe ali de médicos, psiquiatras e psicólogos são voluntários. Está junto comigo a Mônica Queiroz, que é psicóloga e nos ajuda nesse trabalho. E além do atendimento para a comunidade da mansão, quando a gente fala comunidade, tem tanto as pessoas assistidas do bairro Pau da Lima, como também os voluntários, funcionários que nós atendemos. Nós também temos a questão educacional, só que tudo vem no momento adequado, né? Então nós começamos primeiro a parte mais assistencial, e em um segundo momento a gente começaria a parte educacional. E é isso que a gente vai começar agora, em 2025. Ao longo de 2024, a gente começou as reuniões clínicas, mas é interno. Em 2025, vamos fazer esse curso de formação
Saúde Mental Positiva. Eu queria agradecer ao pessoal do marketing, né? Lívia, Tiago, Júnior, Sérgio, toda a equipe aí da mansão, né? A diretoria, por todo o empenho assim, dessa ideia do curso de formação de saúde mental positiva. É um curso de formação, portanto, profissional. Então, é para médicos psiquiatras, psicólogos, profissionais da área de saúde mental, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais ou estudantes da área de saúde mental, porque vai ter certificado. Isso, pessoal, eu sou professor ainda da Universidade Federal de Pernambuco, já faz 11 anos, mas, ao mesmo tempo, eu também fui professor, digamos, contratado ali da USP, a Universidade de São Paulo, em que, junto com a minha amiga Lina Sui Matsumoto, nós fizemos cursos de formação para a USP em psicoterapia positiva, que tem a ver com o tema de hoje, gratidão, vocês vão ver ao longo da nossa conversa, e nós fazíamos por lá. Mas, curiosamente, estava dando tudo muito certo, nós fizemos algumas turmas, né? Como é uma instituição séria, a USP chamava pessoas junto com alguma credibilidade acadêmica que nós ganhamos ao longo do tempo. Mas curioso que eu falava para a Lina, né? E para os alunos de lá, olha, eu estou sentindo que algo vai acontecer, só não sei quando, nem como, nem onde. Porque não tinha começado ainda o SEJA aqui, do ponto de vista dessa nova etapa. Então, eu era gerente médico ainda. Então, eu pedi para que eu me desvinculasse. Não renovei, digamos assim, um contrato com a USP, porque eu sabia que algo ia acontecer, eu precisava de tempo. Então, é interessante esse compartilhamento, para que você também escute a voz da sua alma quando você sente que algo vai acontecer. Porque às vezes você está tão abarrotado de atividades, tão abarrotado de coisas, que quando aparece algo para você fazer, você não tem nem tempo. Então, foi isso que aconteceu. Nós já fazíamos esse curso pela USP, e o que a gente vai fazer aqui é uma ampliação desse curso. Todos os professores são voluntários, professores que davam comigo esse curso pela USP, a gente trouxe aqui para a mansão, e eu queria também parabenizá-los, né? O Cláudio, a Cristiane, o Cristiano, a Ana, né? A Adriana e a Ana Tereza Camasmi, porque todos eles voluntários, né? Alguns espíritas, veja, para eu ser voluntário aqui na mansão, tem algum tipo de mérito, beleza, mas sou espírita, conheço aqui, a Lina é budista, ela não é bem espírita, outros não são espíritas, e eles estão assim dando todo o tempo dele, do ponto de vista de conhecimento. Então, no site da mansão, nas mídias sociais, vão ter o link de inscrição. Outra coisa que esse curso vai fazer é um link, é um bônus adicional, com interfaces entre esse conteúdo da saúde mental positiva com a psicologia de Joana de Ângeles. Então, vamos fazer interfaces, mas são interfaces realmente voltadas para a clínica, voltado para o profissional. Futuramente, já me perguntaram, e cursos para as pessoas sem ser da área de saúde, sem serem profissionais? Esse talvez seja uma futura etapa, mas a gente tem que dar um passo por vez, porque a melhor forma, eu já aprendi, né? Atendendo pessoas e vendo a vida, a melhor forma de você não dar passo nenhum é você dar 3 passos ao mesmo tempo, ou então você dá um passo muito longo além da sua perna. Aí você não vai dar passo nenhum. Então é melhor, como a benfeitora Joana de Ângeles nos propôs, a partir do Divaldo, ir devagar, mas seguramente trilhando os passos. Então a gente abriu as inscrições, primeiro para os nossos voluntários. Eu acho que deve ter na Mansão do Caminho. Somos vagas limitadas, né? Porque, enfim, talvez a gente faça uma nova turma, 2 turmas, coloque fila de espera, mas tem vaga limitada, porque os nossos voluntários, a intenção também é capacitá-los, e aí temos algumas vagas, eu acho que vai ser no máximo 50, não é? 50 para voluntários, que já são aqui voluntários da gente, do trabalho, 35 para profissional e 15 para estudante, certo? Então, entrem. Eu coloquei até no meu Instagram, nos stories, agora eu estava com o celular por isso, para colocar o link, né, para pré-inscrição. Então, quem for profissional, vai ser online, então vai ficar na plataforma Espiritismo Play, com toda a qualidade assim que a gente grava na mansão, realmente é uma qualidade boa, né? Um estúdio profissional que eles têm, ficou uma qualidade ótima. Já estou fazendo propaganda, né? Pelo menos a qualidade técnica do audiovisual vai ser boa, né? Muito boa.
Então vai ficar lá, a gente vai gravar. Eu me esforcei para que o Jesus e Saúde Mental, que é a série que eu coordeno na TV da Mansão, já tivesse produção. Então tem produção até metade de maio, porque aí me dá tempo de a gente produzir para esse curso os vídeos, e aí o aluno vai ter acesso aos vídeos, às videoaulas no Espiritismo Play, de forma assíncrona, ou seja, quando ele puder assistir, e os encontros serão via plataforma Zoom, serão síncronos, ou seja, serão ao vivo para os alunos, e os encontros serão mais de mentoria, discussão de caso clínico, supervisão. É por isso que é um curso de formação para profissionais, porque a gente discute os casos clínicos e existe todo um código de ética de sigilo em relação a esses casos clínicos, certo? Porque é um curso de formação. E tudo isso fica gravado para o aluno poder ter acesso. Então é tudo online, possibilitando pessoas de outros lugares poderem fazer, tá? Inclusive, a gente já sabe de pessoas de outro país que já se inscreveu. Então, fica aí o convite, começando esse novo passo. E eu, particularmente, agradeço à diretoria, aos voluntários, ao pessoal que se dedicou. Notícia boa, né? Então, por quê? Eu me recordei, lembrando que eu ia ter que falar essas duas notícias, assim, da poesia de Vicente de Carvalho. Ele diz que só uma leve esperança em toda a vida, mais nada, disfarça a angústia que é viver. Nem é mais a existência toda resumida do que uma leve esperança malograda. E o sonho da alma desterrada, sonho que a coloca ansiosa, sonho que a faz embevecida, é uma hora feliz que sempre vai sendo adiada e não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que sonhamos, a árvore milagrosa que supomos, toda arreada de dourados pomos, existe sim. Mas nós nunca a encontramos, porque ela está sempre apenas onde nós a pomos, e nós nunca a pomos onde nós estamos. Porque a vida, assim como as notícias que comecei dando, elas são assim. A vida é assim. É uma mescla entre felicidade e ansiedade. É uma mescla entre alegria e tristeza. É uma mescla entre relaxamento e tensão. O porém, que muito bem capta Vicente de Carvalho, é que a felicidade ela não é essa árvore milagrosa, toda arreada de dourados pomos. E ele tem razão. Se pegarmos a visão espírita, perceberemos que a felicidade sublime, a felicidade completa, como muito bem coloca Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, em torno das questões 917, 920, 922, a felicidade completa é patrimônio dos espíritos que atingiram o grau de perfeição relativa do qual nós poderemos atingir. Então, nós temos uma felicidade relativa ao grau de evolução que nós possuímos, ao grau de imperfeições que nós temos. No entanto, dizem os benfeitores a Allan Kardec, é possível atingir algum grau de felicidade nessa existência. Não é só possível, como é desejável buscarmos essa felicidade na nossa existência. Sendo que, segundo os benfeitores, no Livro dos Espíritos, essa felicidade ela vem envolvida de 3 grandes ingredientes. Do ponto de vista do material, a posse do necessário. Do ponto de vista espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. São esses ingredientes que os benfeitores da doutrina espírita nos colocam para podermos tentar construir a felicidade possível desde hoje, enquanto estivermos reencarnados. A felicidade possível. Eu gosto desse termo, porque a felicidade ideal é seria essa felicidade futura. Mas a felicidade possível é essa felicidade que temos condições de ir construindo. Portanto, não é uma árvore milagrosa. Não é uma árvore completa de dourados pomos, ou seja, de frutos. E o poeta faz um trocadilho entre os frutos e o verbo pôr. Quando percebemos isso, entendemos que a felicidade está onde nós estamos. Porque, segundo a doutrina espírita,
A felicidade é uma construção pessoal e intransferível. Por mais que eu queira ajudar meu filho, minha filha, meu cônjuge, meu amigo, eu não posso saborear a felicidade por ele. Assim como eu não posso sentir o sabor de uma boa tapioca. Eu adoro tapioca, todo dia, se eu puder, eu como, né? É o combustível. É o meu combustível de manhã. Eu já percebi que quando eu não como tapioca, eu fico mais triste, irritado. Eu já percebi isso, né? Estou falando aqui para que Paulo escute isso. Todo dia, para mim, a felicidade se constitui um pouco da tapioca. Mas eu não posso, né, dizer qual é essa felicidade que o nordestino tem de comer uma tapioca, se a pessoa não tem esse hábito. Então eu vi em outra parte do país, não vou dizer qual, descrevendo a tapioca para alguém. E falou assim, a tapioca é que nem um crepe. Eu achei isso quase um pecado, né? Um crepe, quiseram gourmetizar a tapioca, né? Crepe é francês, eu quero ser nordestino mesmo, sabe? Tapioca é uma coisa, não dá para você transferir o que você sente como sabor para outra pessoa. Então não dá para você transferir a sua felicidade para o outro. É uma construção pessoal. Dessa forma, sendo a construção pessoal, a felicidade que nós podemos sentir está aqui agora. É preciso mudar a visão. É preciso mudar o olhar. E diante de uma situação, nós temos duas grandes possibilidades. Uma possibilidade de ampliar o problema, amplificando a angústia, e a possibilidade de diminuir, digamos assim, a problemática, visualizando algo mais prazeroso que exista mesmo no meio da tormenta. Porque, no final das contas, é tão curioso essa relatividade, digamos assim, que existem aquelas pessoas que algo acontece de bom, mas ela é tão assim pessimista, né? A lente dela está sempre diminuindo a coisa boa, que pode ver, ela vai dizer assim, foi bom, mas todo mundo tem, né? Ela tira um 10, foi bom, mas todo mundo tirou. Como se o fato de todo mundo tirar 10 diminuísse o mérito dela, ou diminuísse o prazer de tirar um 10 numa prova que ela tanto estudou. É porque a lente pessimista, ela consegue transformar um fato bom em um fato neutro. Um fato neutro em um fato ruim. E um fato ruim em um fato péssimo. A mente mais otimista, ela consegue se transformar uma coisa neutra, aparentemente neutra, em algo bom, algo prazeroso. Né? Algo ruim em algo, digamos assim, neutro. E algo bom em algo maravilhoso. É o céu na terra. Então, essa percepção do olhar vai modificando a maneira como nós lidamos com o outro, conosco e com a vida. É nisso que a gente fala, e esse é o primeiro ponto da gratidão que eu queria colocar. A gente fala dentro do campo da psicologia e da psiquiatria de dois grandes ciclos. Eu falo muito isso com os alunos. Existe um ciclo vicioso e um ciclo virtuoso. Um ciclo vicioso vai sempre ampliando o que é negativo. Então, imagine assim, a pessoa está ansiosa. Quando ela está ansiosa, se a mente dela funcionar a partir do ciclo vicioso, ela vai ver o fato da ansiedade e vai piorar esse fato da ansiedade. Por quê? Porque ela vai começar a ficar com raiva de estar ansiosa. Puxa vida, toda vez eu sou ansioso. Puxa vida, eu já fiz tanto, né? Já dei tanto passe, já tomei tanto passe, já fui tanto para a casa espírita e não consigo me livrar dessa ansiedade. Eu começo a ficar com raiva da vida, de mim, dos outros, do passista que me deu um passe ruim, entende? Então a raiva, o que é que faz? Amplifica a ansiedade, ou amplifica a emoção desagradável que você está sentindo. E aí você começa a ficar, porque agora você não está só mais ansioso, você está ansioso e com raiva. Aí você começa a ficar ansioso para isso passar. Então você fica ansioso ao quadrado, ansioso duplamente e com raiva. Esse é o ciclo vicioso. Uma emoção ruim vai aumentando as outras emoções ruins e quando você vê, você está numa crise de pânico, ou uma crise de ansiedade, ou uma crise de irritação sem nome psiquiátrico para dar. Uma crise de irritação da vida. O ciclo virtuoso é justamente o contrário. É quando nós conseguimos cultivar
algo prazeroso dentro de nós, e isso vai ampliando algo maior dentro de nós. Por exemplo, quando eu sinto gratidão, automaticamente eu sinto humildade. Quando eu cultivo humildade, automaticamente eu vou ser mais grato. Quando eu me sinto grato, eu me sinto em paz. E quando eu estou em paz, eu fico grato por estar em paz. Eu fico mais em paz ainda. Fico em paz ao quadrado. É o ciclo virtuoso. É assim que funciona, digamos assim, as leis, né, da nossa psicologia, da nossa psique, como também as leis universais. E é curioso que esse ciclo virtuoso, ele vai ampliando, e à medida que eu vou amando mais, eu vou tendo um conhecimento maior, uma sabedoria maior, sabendo como amar melhor. E é por isso que o amor, né, ele vai evoluindo de uma maneira exponencial. E esse amor exponencial, ele não tem fim. Ele não vai ser prejudicial. O que vai ser o amor, digamos assim, perturbado que a gente sente, o amor apegado. Mas o amor sábio, o amor sabedoria, ele vai ampliando. É por isso que a escala evolutiva é, assim, difícil da gente conseguir entender, porque quanto mais a gente evolui, um novo patamar vai se abrindo, um novo horizonte vai se abrindo. Por outro lado, o ciclo vicioso das emoções negativas, eles têm, de certa forma, uma limitação. Eu falei aqui da crise. A crise de ansiedade é um colapso. Existe um colapso. Quando eu faço um paralelo com a lei de Deus, e nós sabemos a lei de Deus a partir do estudo de Allan Kardec nas leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós encontramos a lei de destruição. A lei de destruição é o colapso natural de um ciclo vicioso mental ou social que nós fazemos. E ela vem como um colapso, até para a gente poder parar para pensar e tentar refazer a trajetória. Então é curioso que no caminho de Deus, no caminho da vida, até mesmo o colapso simbolizado pela lei de destruição sinaliza alguma possibilidade de mudança de rota. E é por isso que, no grau mais elevado da gratidão, nós conseguimos entender como até a destruição vem para um propósito maior em nossas existências. Mas o primeiro ponto que eu queria trazer sobre gratidão, como sendo o instrumento fundamental para podermos mudar a nossa percepção e abrir o ciclo virtuoso dentro de nós, da nossa mente, e nos conectar com o ciclo virtuoso do universo, é essa percepção que existem dois caminhos que nos levam, digamos, a desfechos diferentes, mas que até esse do ciclo vicioso, ao nos levar a um colapso, o colapso seria uma autofagia, faz com que a gente volte para um caminho mais de harmonia e, portanto, no final das contas, Deus, na sua sabedoria infinita, nos coloca em um caminho de evolução. 2. Gratidão, humildade. Eu já falei agora antes. Por que eu elegi a humildade? Porque não conseguimos ter gratidão se não tivermos um pouco de humildade no coração. Da mesma forma, quanto mais humildade temos no nosso coração, nós também ampliamos a percepção de gratidão em relação à vida. Humildade vem, como nós falamos eu e o Sérgio Lopes lá no Jesus e Saúde Mental, vem de uma terminologia humus. E o humus, se você já estudou história, você vai lembrar que lá na civilização egípcia, quando o rio Nilo ele crescia, né, tinha enchente e depois abaixava, ele causava o quê nas margens? Ele deixava um humus fertilizante, de fertilidade para o solo. Então, humus tem a ver com terra, tem a ver com chão. E, ao mesmo tempo, tem a ver com fertilidade, fertilização. E é curioso que a palavra humildade, ela vem desse radical humus. Ao mesmo tempo, ser humano.
humano também vem da mesma radical de humildade. É como se Deus, né, já nos dissesse, olha, a única possibilidade sua é aprender a ser humilde, porque você é humano. E como ser humano, a humildade tem que estar entranhado dentro de você, e não é à toa que Jesus coloca como a primeira bem-aventurança, a bem-aventurança da humildade, simbolizada pela pobreza, pelo espírito, né? A pobreza nesse sentido do esvaziamento, nesse sentido de a gente perceber que nós somos ainda muito pequenos, só que essa pequenez que nós temos, inerente à nossa condição humana, não é algo ruim, ao contrário. Nós só podemos nos fertilizar a partir do humus da humildade, porque isso nos abre. Aristóteles, ele dizia assim, Aristóteles foi, segundo os pensadores, ele foi a pessoa que mais sabia, né, no seu tempo, do ponto de vista enciclopédico. E, de fato, Aristóteles escreveu sobre quase tudo que você imaginar. E Aristóteles dizia assim, as pessoas autossuficientes, elas acham a gratidão degradante. O que é uma pessoa autossuficiente? É uma pessoa que se basta. É uma pessoa, portanto, vaidosa ao extremo. Eu não preciso de ninguém. E aí faz sentido o que eu estou dizendo. Quando eu penso que eu não preciso de ninguém, eu estou bem longe do quê? Da humildade. E, portanto, eu fico bem longe da gratidão. Porque eu me basto. Então, Aristóteles dizia, uma pessoa autossuficiente, ela não gosta da gratidão. Não é que ela não seja grata, ela não precisa da gratidão. A da gratidão é degradante, diminui ela. Por quê? Porque no seu bojo, uma das características fundamentais da gratidão é gerar em nós humildade, de entendermos que nós precisamos uns dos outros, que nós não somos autossuficientes. Nós devemos buscar autonomia, que é uma certa independência. Mas a independência está dentro dela uma dependência saudável. Uma dependência saudável, para que nós estivéssemos aqui, nós temos, de fato, aí, a TV da Mansão, uma série de pessoas técnicas na área. Mas a própria TV da Mansão precisou do avanço tecnológico. Então, se a gente tivesse que fazer tudo, né, saber de tudo, ia demorar muito. Fazer esse microfone para poder falar, né, fazer o tecido para poder se vestir. Nós precisamos, a humildade não é uma questão assim opcional, é uma questão obrigatória, faz parte da existência. É impossível nós sermos autossuficientes. Então, no final das contas, humildade também é um sinal de inteligência. E, de fato, a pessoa que é excessivamente vaidosa, ela não se abre a um conhecimento. Ela não se abre a poder escutar um outro. Ela não se abre à conexão. Então, gratidão é o eixo fundamental e também, né, a culminância de todo um exercício psicológico para nós podermos nos desenvolver enquanto espíritos que somos, enquanto pessoas que somos por essa questão. Eu vi isso claramente, por exemplo, eu falei daqui da saúde, médico, paciente, né? E as pessoas às vezes gostam de mudar o termo paciente. Eu particularmente não gosto muito não, porque você tem que ser muito paciente. Não é? Concorda? Para você ficar doente, você tem que ter muita paciência. Veja o exemplo do nosso tio, né, de todos nós. Tem que ter vai, volta, enfim, paciente. Então, tem que ter uma paciência. Agora, paciência é confundido com inércia. Paciência não é inércia. Porque na inquietação que nós temos, dá um trabalho enorme ser paciente. Porque nós somos inquietos, né? Por natureza ansiosos, por natureza assim, um pouco remexidos dentro de nós. Então, paciência é um processo ativo. Paciência é um processo ativo. Veja que a benfeitora Joana não escolheu paciência para escrever uma página linda dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é a culminância de um espírito mais evoluído como ela, e ela pode conseguir entender, falar muito bem sobre a paciência, e vai falando sobre a dor. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. O nome da mensagem é paciência. Pois bem, nessa relação médico-paciente, geralmente imaginamos uma questão mais assim, vertical, né? E eu me vi com uma senhora que buscava ajuda por um quadro depressivo,
E era uma depressão tão grave que ela chegava realmente sem conseguir falar. Eu estava no início da minha formação de psiquiatria e o quadro dela se chamaria até quase de uma pseudodemência depressiva ou demência depressiva. A cognição tão lenta, tão lentificada por causa da depressão, que ela nem conseguia se comunicar direito comigo. Então, toda a comunicação era através do esposo dela. Fizemos uma medicação, trocamos para outra. Ela melhorava, mas não ficava assim na remissão completa. Havia também uma questão obsessiva, de obsessão espiritual, mas que não vem um caso aqui a analisar, não é esse o ponto que eu quero trazer. Era, portanto, um quadro depressivo que a gente chama de resistente ao tratamento, ou refratário. Não melhorou com a primeira medicação que eu fiz, quer dizer, não remitiu, não curou, entre aspas, melhorou, mas não voltou ao normal. Então, troquei para uma segunda, para uma terceira, fiz todo o protocolo médico, né? Consegui a amostra aqui, a amostra acolá, o marido juntava dinheiro ali com a família, enfim, ia fazendo os melhores medicamentos da época. Até que chegou um tempo em que a gente às vezes faz um remédio lá das antigas, dá até para dizer o nome que ninguém quer usar porque é tão antigo, né? Que é a tranilcipromina. É um remédio antigo que pode interagir com comida, enfim. Mas é um remédio ótimo. E aí a gente fez esse para ela, já seguindo o protocolo. E foi uma coisa assim, milagrosa. Até a gente próprio, quando vê um negócio desse, fica assim, meu Deus, esse remédio até eu quero tomar, para você ficar feliz da vida, porque é uma coisa milagrosa. Só que não é para todo mundo, né? Assim, não estou falando que é milagroso só em termos só em termos teóricos, tá? Assim, só em termos poéticos. Só que isso demorou 1 ano. Então, esse processo não foi assim 1 mês, não foram 2 meses, não foram 3 meses, foi 1 ano de tratamento. Então, 1 ano que eu não tinha uma relação diretamente com ela, era uma relação através do esposo. E quando ela chegou no hospital, um hospital público, então ela falou assim, doutor, hoje sou eu que falo. O meu marido é policial, mas aqui quem manda sou eu hoje. Eu achei fantástico isso, porque eu me dei conta que realmente eu nunca tinha podido conversar com ela. E eu falei, pois é, fulana, realmente eu não conheço a senhora. Eu conheço a senhora com depressão. Ou seja, não é a senhora. Vamos conversar hoje. Então ela estava ótima, tinha tido uma remissão, né? Digamos assim, uma cura daquele quadro depressivo. E depois da consulta, nós fomos nos despedir. E aí foi interessante uma cena. Porque o esposo dela e ela perguntaram, doutor, a gente pode lhe abraçar? Eu, claro. E o esposo dela então chorava, ela também chorava, e eu também não consegui segurar o choro. Saiu aquela lágrima assim, porque eu tinha aprendido naquela época que não podia chorar. Porque médico não podia chorar. Eu fiquei assim, na dúvida, será que eu estou errando? Será que não estou? Depois a gente vai aprendendo as coisas. Pois, naquele momento, a emoção foi porque eles agradeceram para mim, e pela primeira vez eu me dei conta que eu é que devia também agradecer a ela. E eu falei assim, olha, fulana, eu aceito o seu agradecimento, afinal das contas, eu não desisti da senhora, mas eu também quero agradecer para a senhora, porque a senhora não desistiu de mim. Percebe? 1 ano de acompanhamento. Ela também não foi para outro, continuou lá. O marido via o esforço, né? Via que eu estava ali me dedicando àquele caso, estudando, discutindo com o professor, indo, atendendo, enfim. Então a senhora também não desistiu de mim. E se a senhora desistisse, eu não teria tido a oportunidade de sentir essa felicidade que eu estou sentindo hoje, vendo a senhora feliz, porque eu teria visto 1 ano de sofrimento. E na hora do prazer, você vai embora, né? Na hora da alegria, então eu estou vendo a alegria nos seus olhos, e isso me deixa tão alegre. Então eu aceito a sua gratidão, mas eu devo dizer que eu também sou grato por vocês, por ter visto isso que estou vendo. Então, eu me dei conta que a gratidão é esse sentimento, virtude, essa força que nos coloca no chão, humildemente, e nos deixa horizontalmente vinculados aos outros. Porque se o outro tem a nos agradecer, nós também temos algo a agradecer ao outro. É uma via que troca algo positivo. Portanto, gratidão, humildade, gratidão e conexão. Quando nós aumentamos a humildade em nós,
e percebemos isso que eu estou dizendo, nós começamos a nos conectar mais com Deus, com a vida, com os outros. Gratidão é uma força-emoção que, de certa forma, nos fala da necessidade do outro. Humildade, ver o outro. Mas isso também nos leva a nos relacionar. Quando eu entendo que eu preciso saudavelmente dos outros, eu sou naturalmente vinculado a uma força de relacionamento saudável com o mundo, com a vida, com as instituições, com os conhecimentos, com o universo. Gratidão, portanto, é uma energia de conexão, porque ela é uma energia humilde que nos coloca prostrado diante da vida. E nessa conexão, a primeira forma de gratidão que a gente logo imagina é essa gratidão que nos vincula na retribuição. Veja que aquela senhora me agradeceu porque eu dei algo de bom para ela, e eu também me senti grato porque eu recebi algo de bom. Então, no primeiro momento, digamos assim, o primeiro passo, o primeiro estágio da gratidão é o estágio que faz com que a gente retribua uma coisa boa que nos fizeram. De certa forma, é uma troca. Mas é uma troca melhor do que não ter troca nenhuma. Porque veja que antes nem existia troca, porque nós estávamos no estágio da autossuficiência, do narcisismo, do orgulho excessivo, da vaidade excessiva, que nem nos possibilita olhar o outro em agradecimento, olhar o outro em gratidão. Quando nós aprendemos que gratidão é conexão e humildade, nós já começamos a retribuir. Então é melhor do que nada. É um primeiro passo. Agora, é um passo ainda inicial. Eu agradecer, veja que no português é até meio dúbia a nossa palavra, obrigado. Né? Porque o português tem uma característica curiosa, é um povo curioso. Né? Então, é um pouco meio irritado, né? Então agradece já, obrigado, né? Tipo assim, entendeu? Agradece, obrigado. Está numa obrigação de agradecer. É uma coisa meio irritada, não é? Eu acho assim, mas já é uma coisa. E já mostra um termo, porque em outras linguagens você fala gratia, né? Grazie. Não tem obrigado. Então só o português, no seu irritamento assim, natural, é que já agradece meio com raiva, né? Eu estou agradecendo obrigado a você, com obrigação, mas é melhor do que nada, é melhor do que não dar obrigado. Nesses dias, eu vim de passeio, né? Só que ninguém está no quartel e não trabalha, né? Eu sou soldado, estou no quartel, vou trabalhar. Mas eu vim de passeio com meus filhos, né? Vim de carro, e eu achei tão interessante, assim, fiquei tão feliz, porque assim, não é difícil eu gostar deles. Não é, Mário? Não é difícil, né? São lindos, né? Mas assim, foi tanto amor que eles receberam, que eu achei tão lindo, porque a minha enteada e minha filha, e meu filho também, mas foram mais as duas, né? Ela falou assim, olha, eu vou fazer suco para dar para as tias. Então elas pegaram as laranjas, que tinham lá na casa, 6, que deixaram, cortaram, sob a supervisão, mas cortaram a laranja e espremeram, porque não tinha espremedor, espremeram com a mão. Veja que coisa, porque elas ficaram tão felizes com o agrado, né? É um picolé ali, é uma pipoca acolá, é um agrado acolá, que elas sentiram-se na retribuição. Então fizeram um suco de limão, um suco de laranja, pegaram o biscoito Maria, pegaram o iogurte e fizeram assim como se fosse um biscoito de morango, botaram o iogurte no meio. Eu não sei se as tias gostaram do gosto. Mas elas tomaram, né? Tipo assim, eu não vou recusar de uma criança, né? O suco de limão estava azedo, que nem minha filha conseguiu tomar. E forte. Mas eu fiquei assim, elas espremeram, passaram a tarde inteira fazendo, porque elas acharam assim, lindo, né, papai? Foi interessante, quando eles chegaram aqui, eles não quiseram dormir, né? Eu tive, olha, está na hora de dormir, porque era 11h30, eles quiseram andar pela mansão, explorar o local, fazer uma aventura pelo local, né? E aí eu pensei que ia ter que ir para a praia tal, Rio Vermelho, né?
tanto lugar, eles não quiseram assim, não, papai, eu quero ficar na mansão mesmo. Eu achei um negócio assim, que tem algum ar atmosférico aqui diferente. Não pode ser. Porque eles adoraram. E ficaram assim, mas papai, a gente pode andar na rua de noite aqui? Eu falei, aqui dentro dá, é tranquilo. Que coisa, né? E aí minha filha chegou assim na primeira entrada, ela falou assim, meu papai, o Divaldo é rico, é? Aí eu nunca me liguei nessa lógica. Por quê, minha filha? Porque é tão grande esse negócio. Eu pensava assim que a Mansão do Caminho, disse meu filho, era uma casa com muitos quartos, mas não tão grande, é uma cidade, né, papai? Eu falei, é. Eu falei, é um tipo de riqueza diferente. É a riqueza espiritual. A riqueza que as pessoas foram, então, fazendo junto dele, aí falou do tio Nilson, como uma forma de gratidão. Isso daqui é uma obra de gratidão. Porque se a gente fosse pensar dessa lógica, né, do meu filho, Divaldo tem dinheiro, papai, ele é rico, se fosse o dinheiro dele e o dinheiro do tio Nilson, não ia conseguir. Né? Mas foi uma obra de gratidão. É uma obra de expressão de gratidão pelas coisas boas que a vida deu para essas pessoas ao longo do tempo. Eu nunca tinha parado para pensar nessa lógica infantil e linda, que nos dá um outro grau de riqueza. Então, quando nós estamos numa infância saudável, nós entendemos que temos que retribuir. Uma retribuição que vem assim, uma retribuição baseada em algo bom que a gente recebe, mas já é uma retribuição. É algo que sai do egocentrismo infantil, ou seja, o egocentramento, que não é ainda um egoísmo propriamente dito, é um egocentramento, que a depender da educação que a gente der, esse egocentrismo vai virar um egoísmo, de fato, ampliado. Então, uma criança que nós, né, a nossa criança saudável, quando somos aquela criança que recebeu um amor potente, nós conseguimos entender que a gratidão é quase uma obrigação, no sentido de ser um dever moral que nós precisamos fazer para com a vida. Aí vamos ampliando o grau de percepção e começamos a perceber que devemos ser gratos nesse dever moral que nós temos, nessa amplitude espiritual que o Espiritismo nos concebe. Nós começamos a perceber que a gratidão vem também pela vida, pelo bem que nós temos, apesar dos pesares da existência. A gratidão, como nos fala Joana de Ângeles, eu queria fazer um parênteses, porque a obra psicológica dela, né, culmina, veja que coisa curiosa, com gratidão, psicologia da gratidão. Mas antes disso, tem esse encontro com a paz e a saúde. Né? Encontro com a paz e a saúde, que é o 14º. E nesse livro, tem uma passagem que eu li essa semana, esses dias, né, acho que foi ontem. As emoções negativas estimulam mais o hemisfério direito do cérebro, que se apresenta ativo, enquanto que as positivas encontram-se no lóbulo frontal esquerdo, produzindo os correspondentes sentimentos de infelicidade e de felicidade. E ela vai discorrer nessa passagem só sobre felicidade. E é muito interessante, porque essa passagem parece simples, mas é uma passagem com conhecimento científico. E foi escrito o livro em 2006. Então a gente está em 2006, 19 anos atrás. O médium tinha lá seus 76 anos, mais ou menos. E esse livro traz assim, vários conhecimentos. Eu falei do curso que a gente está fazendo aqui pela mansão. E nesse curso eu apresento vários artigos científicos que eu produzi ao longo desses 11 anos, além de outros cientistas, outros pesquisadores. Eu estive, no final do ano passado, fazendo uma palestra no Congresso Mundial de Psiquiatria sobre psiquiatria positiva, que é isso que eu estou fazendo aqui na formação. Falando da psiquiatria que não só estuda a dor, a infelicidade e a angústia. A psiquiatria que estuda também a resiliência, a superação, a gratidão como ferramenta terapêutica.
Eu tive a oportunidade de apresentar, né, ao longo dos 35 minutos que falei, esse trabalho desse um pouco mais de 10 anos de vida acadêmica. E eu pedi para o Júnior projetar um artigo, não que vocês vão ler, mas só para vocês verem que eu não estou mentindo, porque esse é o artigo, né? Uma revisão sistemática sobre as emoções positivas. Foi a primeira revisão sistemática da literatura científica a mostrar os correlatos cerebrais das emoções positivas. Porque quando eu estava pesquisando, um professor psiquiatra, ele, coitado, é um pouco mais pessimista, e ele falou assim: meu filho, você acha que felicidade é uma coisa para psiquiatra estudar? Eu respondi, mas não fiquei satisfeito com a minha resposta. E quando eu fui tentar pesquisar na literatura, não tinha esse artigo científico. Então, o que eu fiz? Eu produzi esse artigo científico, que a conclusão é esse parágrafo. Literalmente, esse parágrafo. As emoções positivas, gratidão, felicidade, ativam o nosso lado esquerdo do cérebro, especialmente o lobo frontal esquerdo. E as emoções negativas, a parte direita. São áreas diferentes. O que nos mostra a entender, e eu falei isso em várias universidades no México, e não tinha lido ainda esse livro, e ela fala aí, a ciência vem estudando, a ciência vem estudando. E, de fato, não tem como... Primeiro, eu não poderia plagiar, porque é uma coisa científica, não dá para eu colocar a minha ideia, tem que mostrar o que a ciência mostra. E, segundo, ela publicou antes. Não dava para ela plagiar a ciência, ela apenas colocou o que ela sabe que a ciência está dizendo. Eu tenho para mim que essa benfeitora, né, essa doutora Joana de Ângeles, ela está por trás de muitas investigações científicas da área. E o médium, você fica vendo assim, que médium receptivo, porque colocou todas as letras do artigo, como outra parte que diz aí, sentimentos são os reflexos corticais, conscientes, e as emoções, os reflexos automáticos. Eu já falei isso várias vezes nas aulas científicas. Isso me dá uma gratidão pela doutrina espírita, que teoricamente é algo geral, algo que a gente nem se dá conta. A gente tem a série psicológica e nem se dá conta. Eu próprio li pela primeira vez esse livro, estou terminando de ler agora. E fiquei assim, meu Deus, muito obrigado por estarmos em um mundo em que as coisas boas existem de fato. Não é só o hediondo que existe. As coisas boas existem, o nosso cérebro foi programado para sentirmos também coisas boas. Não é uma ilusão, é uma percepção cerebral que existe no nosso corpo, uma marca para nos podermos sentir gratidão pela vida. E aí, a gratidão, como diz Joana de Ângeles, nessa culminância, a psicologia da gratidão, ela sai da retribuição e entra na percepção das coisas da vida que a gente nem dava conta mais. Como diz Joana de Ângeles nesse livro, assim, a gratidão deixa a mente desperta para entender o valor positivo das coisas da vida, as mais simples. A gratidão deixa a mente desperta. É como se fosse uma meditação, um mindfulness. Deixa a nossa mente atenta para as coisas, mas não para as coisas ruins, para as coisas boas, valorizando, enaltecendo, porque enaltece o nosso corpo para trabalhar de uma forma diferente. Então, faz sentido o que aquela aluna... Porque eu fiz essas pesquisas não só teóricas, eu fui levar para a sala de aula, né, uma pesquisa, também vou pedir para o Júnior colocar, só para ficar registrado no nosso YouTube, esse outro artigo. É um artigo dessas pesquisas científicas que mostram como isso aqui, né, gratidão, esperança, trazem um efeito positivo na saúde. Eu fiz isso com os alunos, a gente fez isso, eu e a Lina e outros colegas, no transtorno de estresse pós-traumático, um quadro grave. Ao longo do mundo tem quadro sobre depressão. Escrevi sobre esquizofrenia. Ou seja, essa ferramenta simples, chamada gratidão, ela é muito útil para elevar a nossa saúde nas mais diversas formas, inclusive de doença difícil que tem na vida.
Então, eu fazendo com os alunos, nesse artigo que eu mostrei, uma aluna me disse: professor, a estratégia de gratidão foi tão boa que eu estudei muito para ser aluna de medicina aqui da Federal. Mas o senhor sabe, né? Já estou no 7º período, é tanto estresse, é trânsito, a Federal é longe e não sei o quê. Enfim, eu chego aqui já irritada. E quando o senhor falou sobre gratidão e propôs que nós fizéssemos exercícios de gratidão, eu me dei conta que eu me esforcei muito para estar aqui. E quando eu passei no vestibular, foi tanta alegria, e onde está essa alegria agora? E eu comecei a ficar grata. Não é que eu gosto do ônibus lotado, professor, mas é que eu gosto de ser aluna de medicina. Não é que eu gosto do professor Carrasco, mas é que eu gosto das boas aulas. Não é que eu gosto da dificuldade em si, mas eu gosto da trajetória. A felicidade, como muito bem diz Joana de Ângeles nesse livro, e a gente já falava em outras situações, mas eu vou parafrasear agora a benfeitora, não é só a meta final. A felicidade é a trajetória que a gente percorre. Então, professor, eu estou passando por essa trajetória. E a gratidão foi a possibilidade de perceber coisas que estavam meio esquecidas na minha memória. Trouxeram à tona na memória as coisas boas que eu estava esquecida. Portanto, queridos amigos que estão presentes, que estão na internet, o convite é da gratidão para aumentarmos humildade, aumentando conexão, vendo a retribuição das coisas boas da vida, mas vendo também aquilo que a gente já esqueceu, para um dia, com mais facilidade, entendermos a gratidão até pelas coisas difíceis. Entendermos o que a benfeitora antecipou no resumo das atividades científicas sobre gratidão. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É uma antecipação científica, porém com a fala filosófica e espiritual, de que dá também para ser grato, mesmo pelos eventos difíceis, porque eles às vezes são um colapso destrutivo que nos mostram a mudança de rota para podermos ir para um caminho melhor. O colapso que a vida nos dá para podermos entrar numa expansão interna de evolução espiritual. Até lá, a gente pode começar a fazer exercícios, e eu queria trazer 2 para a gente poder terminar. Um é o que eu passei para essa aluna. Faça o chamado diário de gratidão. Quando chegar, Santo Agostinho fala isso em um livro dos Espíritos. Quando chegava de noite, eu pensava sobre a minha vida. A gente pode fazer isso que Santo Agostinho fazia. Agora adiciona o diário de gratidão. 3 coisas boas que aconteceram, a gente pensa sobre elas e agradece a Deus. Com o tempo, isso vai ficando automático para a vida, para o dia a dia. Como meu filho, 6 anos, eu acho que ele tinha 5. Eu falei assim, eu abraço muito ele, gosto muito dele, né? E aí eu falo assim, meu filho, eu lhe amo. Ele falou, papai, muito obrigado por dizer isso. Diário de gratidão. Muito obrigado por dizer que me ama. Então as coisas simples vão ficar conectadas na nossa cabeça e automaticamente a gratidão vem e potencializa essa emoção. Mas se você quiser fazer uma experiência mais profunda de gratidão, escreva uma carta. Uma carta de gratidão para uma pessoa que você queria agradecer. Até você já agradeceu, mas foi assim, obrigado, meio dever. Você nunca parou para falar mais profundamente. Escreva uma carta para ela. Não muito grande, não precisa ser um livro, mas também não tão pequena, né? Um parágrafo, 2, uma página. E diga para ela que quer encontrar com ela. Não vai dizer que vai fazer uma técnica de psicoterapia, porque aí perde o encanto, né? Também não pode ser assim uma paquera, né? Porque não é uma estratégia de paquera. É uma estratégia de gratidão. Você manda para essa pessoa, né, como eu fiz com a professora. Professora, eu queria falar com a senhora, lá na jornada de psiquiatria. Então, quando ela chegou, eu decorei a carta que eu queria falar, foram 2 parágrafos, e ela é muito inquieta, assim, ela tem TDAH, então ela é muito inquieta. Eu falei, professora, pare um pouquinho, né? Eu quero falar para a senhora olhando nos olhos. E aí falei para ela, oxe, Léo, o que aconteceu? Ela, Pernambucana, oxe, Léo, o que aconteceu?
que aconteça. Não, professor, eu quero só falar o quão grato eu sou para a senhora, pela oportunidade que a senhora me deu. Obviamente ela deu uma chorada, eu também chorei. E o importante não é não chorar. Aí, se você não conseguir lembrar das palavras, leva a carta e lê para a pessoa. O importante é dos dois se inundarem desse sentimento prazeroso que nos conecta ao Criador, nos conectando com o outro. Porque Jesus nos disse, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando eu sinto gratidão, eu me conecto com a humildade dentro de mim, me conectando com o outro e me conectando com um todo. E isso potencializa a evolução dentro de nós. É por isso que eu dedico toda nossa conversa de hoje como um preito de gratidão ao nosso Divaldo, né? Porque se eu falasse na frente eu ia chorar, então estou falando por trás, para não chorar em público. Um preito de gratidão ao nosso amigo Divaldo, ao amigo Divaldo, lembrando de Vicente de Carvalho. Só uma leve esperança em toda a vida, mais nada. Disfarça a luz, disfarça a dor da angústia que é viver. Nem é mais a existência toda resumida do que uma leve esperança malograda. E o sonho da alma desterrada, sonho que a coloca ansiosa e a faz embevecida, é uma hora feliz que sempre vai sendo adiada, mas que não chega nunca em toda a vida, porque essa felicidade que sonhamos, a árvore milagrosa que supomos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas ela não é essa árvore frondosa 24 horas por dia, ela é essa árvore que dá frutos pequenos, mas que são tão saborosos e intensos que calam profundo o nosso íntimo e nos dizem, a felicidade existe sim, porque eu senti, você sentiu. E se nós sentimos felicidade é porque ela existe. Agora, nós nunca a encontramos, porque ela nunca está onde nós a pomos, mas ela sempre está onde nós estamos. Essa é a mudança de perspectiva. Muita paz para todos nós. Que assim seja. Muita a nossa gratidão, doutor Leonardo, pelas palavras e pela palestra da noite. Vamos agora convidar os médiuns passistas desta casa para se colocarem ao longo dos corredores para o encerramento da nossa reunião com a aplicação dos passes coletivos. Amado Mestre Jesus, nosso divino amigo, eis-nos, ó Senhor, diante de vós, os vossos irmãos do caminho, que escolheram a melhor parte, como Maria, escolhemos a melhor parte, ouvir falar de Ti, das coisas boas da vida, da gratidão, da humildade, da simplicidade, da mansuetude, da benevolência e do infinito amor que emana de vós. Assim, ó Senhor, nós vos agradecemos, bem-humoradamente com o fundo da nossa alma. Talvez as palavras não expressem a generosidade dos vossos atos, da vossa paciência para com todos nós. Eis, sabemos, a luz do mundo, aquele que ilumina essa humanidade tão sofrida. Mas percebemos sempre que na sombra e na noite escura em que vivemos, sempre existe um farol adiante. Entendo que é a vossa presença,
a iluminar os caminhos da humanidade, aguardando-nos sempre para o redil do vosso amor. Envolve-nos, ó Senhor, na vossa paz e permita que os nossos irmãos que se predispõem ao passe forneçam as boas energias deles, pessoais, anímicas, e as boas energias do mundo espiritual. Essa mescla generosa só nos traz os benefícios para a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Leva, Senhor, ao nosso irmão Divaldo as boas energias desse ambiente, a paz, a saúde e a expectativa do seu retorno para entre nós, muito em breve. Os nomes, abençoa-os, os encarnados e os desencarnados, seguro do mérito de cada um deles. A água que dispomos transforma num fluido medicamentoso, para que ao sorvê-la possamos nos lembrar de Ti. Abençoa-nos, ó Senhor, conduze-nos de retorno ao lar, em paz, levando a nossa família, companheiros, amigos, o que de bom aqui ouvimos, principalmente a lei generosa da gratidão. Sê conosco, Senhor, hoje, por todo sempre, e que assim seja. Está encerrada a nossa reunião, nossa gratidão e nossos agradecimentos a todos.